Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Mas a gente vai falar agora sobre as atividades da cidade. E como tema, o céu é um lugar de aprendizado. A gente vamos ler o livro de Coríntios, capítulo 13, do versículo 9 e versículo 10. Olha o que diz: porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando entretanto chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Ou seja, no céu, quando a gente vai chegar à perfeição, o ser humano chegar à perfeição como o Cristo, com o Cristo ele morreu e ressuscitou no terceiro dia pelo poder do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele voltou do estado natural dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ele estava com os discípulos. Ele estava nos campos onde está os 500 camponeses. Ia no Tiago e ele se manifestava do jeito dele, da maneira dele e da hora dele, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. E um desses acontecimentos importantes também, quando os apóstolos eles estavam desapontados. Tudo que ocorreu, a crucificação de Cristo, ele sendo sepultado, e não creram na ressurreição dele. E eles foram pescar. Ficaram a noite toda pescando ali na Galileia, no mar da Galileia, naquele lago grande, enorme, que há muitas vidas ali naquele lugar e muitos peixes. E os apóstolos foram para lá. O Pedro, ele fugindo também dos soldados israelitas, e os romanos caçando eles, procurando o corpo de Cristo. Eles foram pescar. E nessa pesca ficaram a noite toda pescando. E não pegaram nada. Pegaram nada, dica de nada. E ao amanhecer, Jesus Cristo ali, fazendo uma fogueirinha, ali arrumando, assando ali uns peixes, os pães ali, os pães, ali praticamente quase igual um piquenique, naquela época. E os apóstolos chegando, e viu ali, Pedro viu Cristo ali, fez aquele mesma coisa quando o Pedro ficou a noite toda, quando conheceu Jesus, conheceu que ele é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e falou: Pedro, joga ali a rede naquele lugar ali. E veio tantos de peixe. Aí o Pedro reconheceu que era o Cristo, o Salvador, e ele foi até lá. E Jesus comeu junto ali com os apóstolos, com o corpo glorificado, com o corpo transformado, o corpo que era o estado original dele. E ele comendo com os discípulos. E os discípulos ali, e Jesus chamou Pedro ali em particular, falando: Pedro, tu me amas? E o Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. E Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. E Jesus responde, fala para Pedro: então Pedro, apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas?
E Jesus abaixa a cabeça e entende porque ele traiu Jesus, ele antes de ser crucificado, e fala: Senhor, tu sabes. E Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. E ele, a partir daí, os 50 dias depois, o Espírito Santo veio em todos os apóstolos, o apóstolo Pedro ficou cheio do Espírito Santo de Deus e agiu conforme Jesus queria que os apóstolos e o apóstolo Pedro cuidassem das ovelhas dele. E também no céu vai ter esse aprendizado também, porque lá no céu o nosso Senhor Jesus, ele é perfeito, ele é poderoso e maravilhoso nas nossas vidas. E a gente vai ter um corpo semelhante a de Cristo, o corpo glorificado. E ali no céu a gente vai ter um aprendizado diretamente dele, nos passando o conhecimento da arqueologia, passando o conhecimento da física quântica, da biologia, da química, da matemática, a arquitetura que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, a biologia como que ele nos construiu. E Jesus vai passar todo esse conhecimento para nós. E com isso, essas atividades nessa cidade vai ser tremenda, vai ser poderosa, vai ser maravilhosa. Porque lá no céu, Jesus vai nos ensinar constantemente no templo, porque no templo lá é Ele e o Deus Pai Todo-Poderoso no trono, no centro do trono, e no centro do trono, no centro da cidade, Ele ministrando para todos os povos, línguas e nações. E é esse lugar de aprendizado e o que eu quero ir, e a minha esposa também quer ir, e toda a igreja também quer ir. Mas isso tem única pessoa que dá essa oportunidade pra gente. O nome dele é Yeshua, Cristo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse Jesus Cristo que está te chamando hoje, vem meu filho, vem que eu vou ensinar você todo o conhecimento que como que construir o universo, como construir a terra, como construir o seu corpo, e eu conheço você do íntimo dos íntimos, porque foi eu que fiz você. E é esse Cristo que vai nos passar todo esse conhecimento na Nova Jerusalém, nesse novo céu e uma nova terra. Crê nessa palavra que Jesus quer salvar você e toda a sua família no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.